Olá, alunos, vamos dar continuidade à nossa disciplina de fundamentos antropológicos da educação. Nosso roteiro de estudo, vamos falar um pouco da história da antropologia, né, e o que é cultura. Como eu já disse, a antropologia, ela estuda o homem, tanto como ser biológico, como ser racional, estuda a cultura do homem e por aí vai. A antropologia é uma ciência que se encarrega do estudo da diversidade cultural encontrada entre os seres humanos e estuda as relações dos indivíduos, a relação do indivíduo com seus meios envolventes, tendo como foco o conceito de cultura. Porque a cultura ela é importante dentro da antropologia como ramo de estudo. Olha, existem diferentes culturas, não é só culturas regionais de país. A cultura de uma determinada cidade é completamente diferente da cultura da outra cidade. Então, a antropologia ela não pode negar a existência de estudar a cultura, porque o ser humano, como ser social, ele vive dentro de uma cultura. A antropologia, assim, em termos históricos, faz pouco tempo que ela foi reconhecida. Até então, as pessoas já observavam a cultura, mas não tinha, já observavam o comportamento, mas não era ainda uma ciência, um objeto de estudo. Porque assim, dentro da humanidade encontra-se a chamada, nós conhecemos as ciências sociais, abordando imensas disciplinas. E dentro das ciências sociais é que a gente tem sociologia e história. E como eu disse, antropologia é diferente de sociologia. Enquanto a sociologia estuda a sociedade, a antropologia estuda o ser humano e a sua cultura. Enquanto a história conta a história de toda a sociedade, toda a humanidade, dos fatos que aconteceu, a antropologia ela se preocupa tanto com o passado histórico como com agora. Então assim, lá nos primórdios, Homero, Hesíodo e outros filósofos, eles já, por mais que a antropologia não era um objeto de estudo, mas as pessoas eles já estudavam o comportamento dos seres humanos, eles observavam, e através disso eles iam observando e estudando o ser humano. A corrente mais aceita, assim, falando do nascimento da antropologia, como eu já disse, é atribuído a Darwin, né? Charles Darwin, né? Que criou a teoria do evolucionismo, porque o ser humano é o homem que evolui. Lá no século XVIII, até o século XVIII, o saber antropológico esteve presente na contribuição dos cronistas, viajantes, soldados, missionários e comerciantes que discutiam em relação aos povos que conheciam a maneira como eles viviam sua condição humana, cultivavam seus hábitos, normas, características, interpretavam os mitos, os seus rituais, a sua linguagem. Só no século XVIII, a antropologia adquire a categoria de ciência, partindo da classificação de Carlos Linneu e tendo como objeto de análise a raça humana. Então, sempre que a gente lembrar o que a antropologia estuda o ser humano. Ela vai estudar o ser humano, a sua origem, como vive o ser humano, a sua cultura, tanto no passado como no presente. O objeto da antropologia é o ser humano. Por isso que a antropologia ela tem várias subdivisões, que vai estudar tanto o ser humano biológico, o ser humano físico, o ser humano cultural, o ser humano partindo para a sua área racional, emocional. No século XIX, por volta de 1840, Ghost utilizava o termo homem pré-histórico para discutir como seria sua vida cotidiana, a partir de achados arqueológicos
como utensílio de pedra, cuja idade se estimava bastante remota. Posteriormente, em 1866, John revalidou numerosos dados acerca da cultura da idade da pedra e compilou uma classificação em que enumerava diferentes culturas, entre paleolíticos e neolíticos. E vamos lá falar do importante, né? O que é cultura. É importante a gente saber o que é a cultura, porque o objeto da antropologia que estuda o ser humano, ele vai sempre se perguntar o que é a cultura. A cultura é um conjunto de tradições, crenças e costumes de determinados grupos sociais. Assim, a cultura representa o patrimônio social de um grupo e a soma de padrões como comportamento humano. É a gama de comportamento do grupo de pessoas, envolvendo seu conhecimento, experiência, atitude, valores, crença, religião, hierarquias, relações espaciais, noção de tempo, conceito de universo, né? Olha, a cultura é um termo bastante explorado dentro da antropologia, né? O sentido da cultura, ele é bastante amplo. Porque assim, mas a gente pode dividir a cultura entre lá em seus hábitos, né? O hábito que é a tradição, o hábito da sociedade, as crenças, né? Que é as religiões e os costumes que cada um tem. Olha. Se a gente for no dicionário Aurélio, né? Vai falar o que é cultura, né? Ato, arte, modo de cultivar. Ato, arte, ou então um modo de cultivar. Olha, aqui falando um pouco das escolas antropológicas, né? Antropologia, ciência encarregada de estudar o homem, possui diversas escolas. São elas: tem o evolucionismo social, escola antropológica francesa, funcionalismo, culturalismo norte-americano, estruturalismo, antropologia interpretativa, antropologia pós-moderna. Gente, quando falamos em antropologia, temos que lembrar que a antropologia, ela é uma disciplina muito ampla, entendeu? A antropologia, ela tem muitas raízes, muitas ramificações. A cultura na sociologia. Olha, vamos focar aqui para a cultura da sociologia. Podemos dizer que por meio da cultura é que buscamos soluções para assim nossos problemas cotidianos, né? Nós interpretamos a realidade e produzimos novas formas de interação social. Vamos ler aqui. Da mesma forma, a cultura na sociologia representa um conjunto de saberes e tradições. Esses são produzidos pela interação social entre indivíduos de uma comunidade ou sociedade. A partir da necessidade humana vão sendo moldados, criados padrões e comportamentos que geram uma determinada estrutura e organização social. E voltando aqui, olha, assim, o avanço do estudo da antropologia, ela apresenta visões mais recentes, né? A antropologia se contraria às visões iniciais da disciplina. Os métodos antropológicos e sociológicos da análise social e cultural também se modificam, por isso podemos destacar métodos e pontos de vista diferentes acerca do estudo sociológico para adentrar o conceito da cultura, por meio desses métodos, né, e de alguns de seus pensadores. As características da cultura, determinada pelo conjunto de saberes, comportamento e modo de fazer, possui um caráter simbólico, é adquirida por meio das relações sociais de um grupo, é transmitida para gerações posteriores. Gente, olha, a cultura, existe vários tipos e exemplos de cultura, né, que a gente citaria: a cultura erudita, né, a cultura popular, o que mais aqui? A cultura de massa. E
e entre outros, né? O elemento da cultura, né? Elementos da cultura materiais, representados por construções, por exemplo, museus, obra de arte, vestiário, né? Tem cidades, aí eu cito aqui lá na Bahia, Pelourinho, né? Que aquelas casas elas são históricas, é patrimônio histórico-cultural, como o Parque Nacional da Serra da Capivara, né? É um patrimônio da humanidade, então faz parte da cultura, que guarda a cultura lá do passado. E aí, o elemento da cultura imateriais, que é representado por saberes e valores partilhados entre membros de uma sociedade. Por exemplo, algumas coisas da cultura, né, que é aquele respeito às pessoas mais velhas, aqueles saberes, né, que é passado de um para o outro, né, são valores compartilhados, né. A cultura ela já compartilhava conhecimento daquela sabedoria humana, né, que não é o conhecimento empírico, né, que é o conhecimento que o próprio ser humano tem e vai compartilhando isso de geração em geração, e isso se torna algo de valor cultural. Como por exemplo, alguns índios moram em cidade, mas eles ainda pintam o rosto, então eles estão passando, eles estão levando o conhecimento deles, né, compartilhando dentro da sociedade. Olha, a cultura brasileira, ela é interessante porque o Brasil, os portugueses descobriram o Brasil, mas o Brasil veio muitos países, então o Brasil ele é um país que a cultura dela é um pouco mista, né? A diversidade brasileira foi influenciada por 4 grupos, né? Que é os portugueses, né? Os colonos, os índios que já viviam antes do Pedro Álvares Cabral chegar, os negros, né? Que foram trazidos, que foram escravizados, e os europeus que chegaram principalmente ao fim do período da exploração da mão de obra não remunerada. Então, assim, a gente pega 4 culturas. A gente tem a cultura dos índios, tem a cultura lá dos portugueses, tem a cultura, nós temos a cultura dos negros, né, que foi trazido da África, e tem a cultura dos europeus, só que os europeus eles chegaram mais lá no finalzinho, né, e juntou tudo isso, aí temos a cultura brasileira se baseia principalmente desses quadros, né? Mas não só veio só os europeus que veio para o Brasil, né? O Brasil veio muita gente, veio os japoneses lá na época do Holocausto fugindo, veio pessoas de outros países, né? Fugindo para cá e formou-se o Brasil. Então nós terminamos a nossa aula por aqui, eu espero que tenha sido claro. Como eu disse, qualquer dúvida vocês podem nos perguntar.